Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma vez para buscarmos a presença do Senhor. Hoje, no 35º dia da nossa campanha de oração em prol da família, da igreja, do Brasil e das nações. Começamos dia 22 de março e vamos até o dia 30 de abril, clamando a misericórdia de Deus nesse momento tão difícil para nós, mas eu creio que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E hoje, antes de orar, eu quero meditar com você quando Deus diz não. Isaías, capítulo 45, verso 9 até o verso 11, que diz assim a palavra do Senhor: Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este seu vaso não tem alça? Verso 10. Ai daquele que diz ao seu pai: por que você me gerou? E à sua mãe: por que você deu à luz? A nossa oração tem um propósito de estarmos em comunhão com Deus, independente se Ele vai atender o nosso pedido ou o desejo do nosso coração. A maturidade cristã é revelada na nossa vida quando nós sujeitamos a nossa vida à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E na Bíblia, os homens e mulheres de Deus que foram notórios pela sua fé ficaram conhecidos porque eles se sujeitaram à vontade de Deus, mesmo que Deus tenha lhe dito não. Deus pode responder para nós não, sim, espere ou fique em silêncio. Hoje eu quero falar sobre quando Deus responde não. Deus disse não a Abraão. Gênesis capítulo de número 21, verso 9 a 14. O texto diz assim: Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho. Verso 12. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Esse episódio marcou a vida de Abraão. Abraão e Sara eram herdeiros da promessa de Deus, mas porque eles foram incrédulos, eles aceitaram envolver Agar, que era uma escrava, como uma mãe arrumada para gerar um filho para Abraão. E desta arrumação nasceu Ismael. Quando Ismael nasce, o Senhor se revela para Abraão novamente e diz que o filho da promessa seria filho de Abraão, mas também seria filho de Sara. E a promessa acontece. A Bíblia diz que Deus então visita Sara, cura a sua esterilidade e ela gera Isaque. Quando Isaque nasce, Ismael já estava com 13 anos. Conflito de relacionamento entre Sara e Agar. E o filho Ismael zombava de Isaque. Que Sara tomou uma posição, chegou com Abraão e disse: Abraão, despede Agar, porque o seu filho Ismael não será herdeiro com o meu filho Isaque, que é o filho da promessa. Abraão foi incomodado e foi orar ao Senhor para que Deus desse uma solução para ele, uma resposta. E então Deus disse para Abraão: minha resposta é não. Você deve despedir Agar com o seu filho Ismael. Eu tenho uma promessa para a vida dele. Vou fazer dele uma grande nação, mas ele não será herdeiro com o filho da promessa que eu prometi para você e Sara. E diz a Bíblia no verso 14: na manhã seguinte,
Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu, e ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Então Abraão é abençoado por Deus, se torna o pai da fé, e Deus cumpriu as promessas na vida de Abraão, porque mesmo com dor, mesmo não concordando, mas ele aceitou a decisão de Deus. Querido, você tem colocado Deus como prioridade na sua vida, mesmo quando ele diz não. Segundo lugar, Deus disse não para Moisés. Deuteronômio capítulo 3, verso 25 e o verso 26. Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra, que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Verso 26, porém o Senhor estava indignado contra mim, por causa de vocês, e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse, basta, não me fale mais nisso. Porque Deus disse não para Moisés, e foi um não irritado de Deus contra Moisés. Porque se você ler o livro de Números, capítulo 20, verso 11 a 13, quando Moisés guiava o povo pelo deserto, depois de anos no deserto, o povo ficou sem água. E o povo então pediu água. E foi num daqueles dias em que Moisés amanheceu com a cabeça chateada. Então Deus disse para Moisés, pega o teu cajado, junta o povo, e vai diante da rocha, e fala para a rocha, e ela vai dar água para o povo. E em vez de ele falar com a rocha, ele bateu 2 vezes na rocha. A água saiu. O povo foi alimentado. Mas ali mesmo, no verso de número 12 do capítulo 20 de Números, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, porque vocês não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. E isso aconteceu. O texto que nós lemos da negativa do pedido de Moisés, ele está nas campinas de Moabe. E Deus, então, mostra para Moisés a terra, ele está no limite da bênção. Mas então Deus diz para Moisés no verso 27, suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste e para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. E depois Deus disse, coloca as mãos sobre Josué, anima-o, porque ele vai ser o teu sucessor. Mesmo sangrando por dentro, mesmo querendo conhecer a terra da promessa, Moisés se encurva à vontade de Deus, mas não se desvia. Quando Deus diz não para você, e você perde uma liderança, e você perde uma promoção, e você perde alguma coisa que você queria tanto, e Deus diz, não, eu vou dar para outro, porque eu resolvi tirar de você. Terceiro lugar, Deus disse não a Davi. 2 Samuel, capítulo 12, verso de número 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava, e entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. Então os empregados que viam a cena de Davi prostrado, jogado no chão, chorando por aquela criança, enquanto ela estava viva, ficaram com medo de dizer para Davi que ela tinha morrido. Mas então Davi percebeu o que eles estavam comentando. E então perguntou para eles o que tinha acontecido. E eles falaram, a criança morreu. E diz a Bíblia que Davi então se levantou, tomou banho, se ungiu, pediu comida. Diz o texto que ele entrou na casa do Senhor, ele adorou a Deus.
E aí os seus servos todos ficaram olhando para ele. E diz o texto no verso 21. Os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou. Mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Verso 22. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Deus disse não para Davi, e Davi continuou firme, porque a sua fé em Deus era incondicional. Você tem se conformado com as perdas de Deus na tua vida? Quando Deus tira alguém? E por último, Deus disse não a Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao verso de número 10, diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Verso 8. 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há muita discussão sobre o que era o espinho na carne de Paulo. Uns acham que era uma enfermidade nos olhos que ele tinha, outros acreditam que realmente era uma ação maligna contra a sua vida, mas pelo próprio contexto, nós entendemos que esse espinho na carne era a perseguição ministerial que Paulo enfrentava por todos os lados. E fala no verso 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então, a perseguição e a adversidade que ele enfrenta é esse espinho na carne. E Paulo então disse que esse espinho na carne foi colocado por Deus para que ele não ficasse orgulhoso com as grandes revelações que ele recebeu de Deus. Eu orei por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne. Deus me livrasse dessas tribulações, dessas perseguições. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Você é perseguido, você está vivendo a adversidade. Quantas vezes você já disse: Deus, eu não aguento mais. E você já pediu para Deus te livrar desta missão, desta função, deste trabalho que você está realizando para Deus. E Deus disse: a minha graça te basta, eu não vou te ouvir, para ti é não. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, pelo poder do teu nome, eu quero te pedir, Senhor, a tua graça sobre a minha vida e do meu irmão que está orando comigo. Senhor, eu te louvo, porque é difícil, muitas vezes, é complicado, Senhor, entendermos a tua vontade. Como diz a tua palavra, tu conheces o futuro. Nós somos apenas o vaso de barro, tu és o oleiro. Nós somos finitos e tu és infinito, tu és eterno. Somente tu conheces as coisas futuras. Tu és o nosso Pai. Tu sabes, meu Pai, tudo que tu tens preparado para nós. E nós não conhecemos. Por isso, meu Deus, diante do teu não, nós queremos dizer, Senhor, que queremos permanecer fiéis a ti. Queremos continuar, Senhor, te servindo de todo o coração. Mas eu quero te pedir, Senhor, coloca o bálsamo no coração daqueles que estão com perdas, daqueles que estão sofrendo e que sejam renovados por ti, Senhor, para continuar a jornada. Renova o teu filho agora, para que ele permaneça fiel agora. Receba a unção do teu Espírito na vida dele, meu Pai. Enche-o da tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.